Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Google Cloudcast, o nosso podcast preferido aqui do Google. Eu sou Daniel Leite, sou executivo de vendas da equipe de Google Cloud e eu tenho meu parceiro aqui comigo, meu host apresentador, Marcelinho, por favor. Olá pessoal, eu sou Marcelo Gomes, novamente muito obrigado por vocês estarem nos prestigiando com o tempo de vocês e estamos aqui, eu sou Customer Engineer, eu sou engenheiro que atende os clientes aqui e hoje nós estamos com um cliente nosso aqui, na verdade um parceiro nosso aqui, que o Daniel vai apresentar as pessoas e vai dar as boas-vindas aí. O Marcelinho falou, cliente, parceiro, tudo se confunde nesse mundo de cloud, mas com certeza são duas pessoas e um parceiro cliente muito especial pra gente, o assunto vai render bastante. Primeira coisa, não esquecer que qualquer coisa que vocês queiram conversar com a gente, seja crítica, seja elogio, seja um tema novo ou um tema diferente que vocês queiram perguntar, uma dúvida, mandem e-mails pra gente através do googlecloudcast@google.com. Importantíssima essa interação com o nosso público, então, por favor, nos envie as mensagens, tá? Mesmo que for de crítica, não tem problema nenhum. Mas hoje, indo direto ao nosso assunto, apresentando duas pessoas que são, como eu comentei, são especiais e vão trazer um tema bem especial pra gente pra conversar hoje. E com certeza aprofundar um pouco mais. Primeiro apresentando, claro, Marcos Kitadi, que é Head de Digital Services Latinoamérica, e André Scher, que é diretor Latinoamérica de pré-vendas, de soluções de arquitetura de pré-vendas. O título é longo, mas com certeza tem muita coisa embasada aí. Sejam muito bem-vindos, os dois são da empresa Iron Mountain e com certeza vão agregar muita coisa aqui pra gente. Sejam bem-vindos, Marcos e André. Super obrigado pela oportunidade de conversar com vocês hoje. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Que ótimo, prazer é todo nosso em recebê-los. Para dar um contexto nesse início de conversa, é sempre importante para depois a gente aterrissar um pouquinho nas perguntas, e o Marcelinho tem bastante para fazer, que eu tenho certeza. Quando a gente olha para o nosso contexto hoje de tecnologia, as ferramentas poderosas, elas são com certeza um principal aliado para a inovação e que essa inovação seja muito bem sucedida. E a gente sabe que a Iron Mountain Insight não deixou a desejar com certeza nesse quesito. Então, unindo a expertise que eles têm em dados e o gerenciamento de conteúdo e capacidades como inteligência artificial, machine learning do Google Cloud, que os apoia também, a Iron Mountain foi capaz de desenvolver uma solução muito poderosa para os seus parceiros, composta por mais ou menos 95% das empresas Fortune 100, das Fortune 1000, ou seja, são empresas extremamente relevantes no mercado, e esses ótimos resultados vieram com certeza disso, desse aprofundamento, e conquistaram, inclusive, um título de parceiro tecnológico do ano de Google Cloud, com um prêmio de inteligência artificial e machine learning. É um briefing bem bonito, mas na realidade bem embasado em tudo que vocês fazem hoje no dia a dia, certo, Marcelo? Exatamente, Daniel. Eu queria aproveitar esse gancho e começar fazendo uma pergunta. Aí fiquem à vontade se vocês quiserem qualquer um dos dois complementar e interagir entre vocês também. Mas eu queria tocar nesse assunto quando a gente fala sobre o aumento exponencial do uso de dados. Então, nos últimos anos, isso indica muito que as empresas elas reconheceram o papel com relação ao contexto de inovação. Então, se a gente pensar nesse cenário de transformação digital, que está sendo tão falada nesses últimos anos, ela sempre tem que vir junto com uma questão estratégica, uma boa estratégia, para conseguir realmente aproveitar o cenário de dados, para que a empresa realmente alcance um potencial inovador para a gente tomar realmente decisões baseadas em dados. Mas pensando nisso, é muito mais difícil a gente inovar sem ter os dados para apoiar nesse processo. Então, nesse contexto, o que vocês recomendariam para as empresas que estão iniciando a jornada para a nuvem e quais são as suas boas práticas nesse contexto de uso de dados? Vocês são um parceiro tão importante do Google aí nesse cenário. Legal, vou começar aqui, Marcelinho. Eu acho que, da primeira parte da pergunta, acho que tem 3 recomendações básicas. Tem muito mais, mas eu vou tentar aqui resumir, dar um pouquinho de contexto para cada uma delas. A primeira, acho que é senso de urgência. Só para colocar um número no que você falou, de aumento de dados, entre 2005 e 2018, o volume de dados global cresceu 87 vezes aí nesses 13 anos. Entre 18 e 22, 220 vezes, ou seja, muito mais no período, um terço do período anterior. Só no ano passado, foram gerados aí cerca de
35 trilhões de gigabytes, que é a estimativa, e desses 35, 80% são dados não estruturados. Não são dados que estão em tabelas, que você consegue pegar, usa e sair usando. Você tem que extrair de alguma forma. E isso ainda vai acelerar muito mais, porque hoje a gente tem aí uma série de geradores de dados que a gente não tinha no passado. O smartphone está aí há tempos, mas cada vez tem mais aplicativos. Tem os wearables, que são o relógio que você usa para correr, para frequência cardíaca, com a sua trilha, etc. Os gadgets com sensores, IoT, cloud computing, o 5G que vai acelerar tudo isso, o computer photography e outras tecnologias que estão surgindo aí. Então, essa massa de dados gigantesca que vem escalando, ela precisa de uma contrapartida, que é também uma infraestrutura de armazenamento gigantesca. O que acontece é que poucas empresas podem pagar e manter isso, e mesmo que possam pagar, não faz sentido. É muito melhor usar esse CAPEX, você transformar em OPEX e ganhar escalabilidade ilimitada usando o Google Cloud, por exemplo. Então faz muito mais sentido, você já tem isso pronto. Então a questão de cloud não é uma questão de opção de ir ou não ir, a pergunta é quando ir e como ir. Então, para ir, você também tem que ir de forma estruturada. Você tem que ter uma lição de casa para ser feita, para você fazer isso bem feito. Então, acho que é essa a primeira coisa do senso de urgência. A segunda coisa, que é a questão do diagnóstico, onde você está. Para definir para onde você vai, a primeira coisa, você tem que saber onde você está. Senão o mapa pode sair meio torto. Então, a primeira coisa é, tem muita coisa a ser feita, a gente só está no começo de uma jornada. Então, a gente vai ter que fazer escolhas. Para fazer essas escolhas, a gente vai ter que ser muito assertivo e ter foco naqueles processos que fazem mais sentido. Então, uma dica aqui é o seguinte, cada indústria tem um mapa de digital, de transformação digital. O mapa de bancos é diferente do mapa de retail, que é diferente do mapa de indústria automobilística, e assim por diante, de saúde, etc. Então, esses mapas, de uma certa forma, estão disponíveis no mercado. Então, você pode se comparar com esses mapas e saber para aqueles seus processos principais onde você está. Você pode estar no estágio mais básico, mais avançado, intermediário. Então você tem que ter claridade dos processos principais quanto ao nível de evolução para depois, no segundo passo, você definir para onde você quer ir. Então esse seria, vamos dizer, o segundo passo de diagnóstico. Os processos típicos que você tem dentro disso, os mais enfocados, aqui eu estou sendo mais genérico, cada indústria, mas de uma maneira abrangente, Customer Experience, incremento de vendas e redução de custos são os best-sellers. Eles é que movimentam talvez 80% da transformação digital que a gente observa hoje, salvo algumas indústrias que têm alguns aspectos específicos. Então, sabendo escolher esses processos, também tem um mapa de dados que você tem em cada um desses processos. Você tem que ter muita claridade do que você tem, do que você não tem, qual é a qualidade, qual é a confiabilidade. Uma vez que você sabe onde você está, o terceiro ponto aqui, recomendação, aí sim vamos definir a jornada. E aqui é o seguinte, cada processo pode ter um destino diferente. Tem alguns processos que eu vou querer ser mais sofisticado, uma transformação digital mais profunda, porque a indústria que eu estou inserido exige aquilo, e outros que talvez não faça tanta diferença, ou vai fazer menos diferença, vamos chamar assim. Sempre vai fazer diferença. Tá? Então, essa consciência de onde você está, para onde você vai, é extremamente importante para essa assertividade e foco, para você ter velocidade. Senão você vai criar um projeto também monstro que não acaba nunca. Então, aqui também tem um pouco de filosofia aqui de Scrum, que vamos fazer talvez tiros mais curtos para você ter resultados mais antecipados. E está sempre atento que essa indústria está mudando todo dia. Então, quer dizer, você pode fazer um plano, mas ele tem que estar preparado para acomodar as inovações que vão estar ocorrendo nesse caminho, porque ele não vai acontecer em 1 mês, 2 meses, ele vai demorar um tempo maior. Então, você também tem que ser hábil para incorporando isso, porque senão quando você acaba, ele já está velho. Então, você tem que ser hábil com relação a isso. Então, essas seriam talvez as 3 recomendações. Com relação à segunda parte da tua pergunta, da boas práticas de uso de dados, eu vou destacar aqui 3, mas depois eu gostaria que o André também comentasse aqui. A primeira é o seguinte, é uma clara governança de dados. Hoje, dados são ativos. Você tem ativos próprios e tem ativos de terceiros, que você tem que tomar mais cuidado, que são as informações de clientes. Então, você tem alguns cuidados. Você tem que saber o seguinte, que dados você tem disponíveis e como que eles estão sendo gerados. Como que eles estão estruturados. Eles têm algum viés, tem algum bias em relação a esses dados, porque você pode ter que retrabalhar eles de alguma forma. Como é que é realizada a captura tanto dos dados estruturados quanto dos não estruturados? Eu vou dar um exemplo aqui para você de
explico um pouco. Eu tenho talvez um texto e ali eu tenho escrito por extenso o número 3. Eu quero converter no numeral 3. Como é que você faz isso? Eu trabalhei, por exemplo, numa indústria aeroespacial e eu trabalhei com engenharia. E na parte da engenharia eu fiz a estimativa e a gente chegou a incríveis 110 mil horas necessárias para fazer o saneamento de dados. Então, o trabalho de saneamento de dados pode ser maior que o próprio projeto. Então, você tem que saber escolher muito bem. E também você não vai sanear tudo. Você também vai ter que escolher o que você vai fazer. Outra coisa é quem pode, quem não pode, quem modifica e quem acessa os dados, né? Isso não pode ser uma coisa aberta, tá? Então, outro exemplo, indústria de adquirência, cartões de crédito. Um cliente meu do passado, ele tinha um cadastro de estabelecimentos comerciais e ele começou o cadastro com 110 itens, nome, endereço, telefone, tipo de venda, e assim vai. 120 parece muito, mas o fato é que depois de um tempo ele estava operando com 520 campos, porque faltava um CDO, faltava alguém que colocasse ordem na estrutura, naquela estrutura de dados. Outra coisa é como esses dados estão sendo consumidos. Toda a questão de regulamentação, normas de uso de dados, totalmente em linha com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e a monitoração do uso contínua, alinhada com a necessidade e a responsabilidade de uso desses dados, né? Então, esse é o primeiro ponto aí de governança, é meio extenso, mas é isso mesmo, você tem que cuidar dele, dos dados, né? O segundo ponto você vai ter que armazenar tudo isso. E para armazenar, você vai ter o quê? Uma arquitetura de dados muito bem definida, né? Porque se também ela for mal construída, mal concebida, você vai cair no mesmo problema dessa companhia que eu falei, que passou por 520 campos, né? Então, isso tem que estar, primeiro, muito alinhado com a estratégia da empresa. Ou seja, quer dizer, se a empresa está indo numa direção de analytics, uma série de coisas, né, de proximidade, experiência do cliente, a tua arquitetura tem que refletir esse caminho que você quer trilhar, porque senão você vai ter uma não aderência entre arquitetura e estratégia e você vai ter um problema. Localização de dados, né? Por exemplo, na Argentina, dados financeiros têm que residir no país, então a nuvem tem que ficar no país. Então, mas vamos pegar uma outra situação que você não tem problema de nuvem residir no país ou não. Vamos falar da produção. Se você tem uma planta de produção numa região remota, você pode colocar tudo na nuvem e consumir da nuvem, provavelmente você vai ter que ter uma cópia local, uma réplica, que é o que você vai usar no dia a dia, e vai ter um backup na nuvem. Então, essa questão de arquitetura é extremamente importante, porque associada a ela tem toda a questão de custo, é o que a gente chama de TCO, que é o Total Cost of Ownership, da manutenção dessa arquitetura de dados que você concebeu para suportar a tua operação. A terceira prática, boas práticas, item aqui, seria a questão de change management. Aqui tem dois aspectos, né? Eu vou comentar talvez um mais corporativo, e vou pedir para o André comentar aqui um mais, talvez, ligado às pessoas, que é igualmente importante. As empresas, agora, no meio da pandemia, tiveram que se reinventar, né? Então, sem dúvida, isso acelerou todo o processo de transformação digital em alguns anos, mas a gente ainda tem muito a aprender. E uma pesquisa realizada nesse período, entre agosto e julho do ano passado, aí com mais ou menos 4.300 executivos do mundo inteiro, de 18 países, pela DT Index, mostrou que 96% das empresas reconhecem a importância de ter uma infra de TI mais ágil e escalável, para exatamente ser o enabler, permitir a aceleração de projetos de transformação digital. E aí Cloud é perfeito para isso. Cloud é absolutamente perfeito, né? No Brasil, nessa mesma pesquisa, apontou um número interessante, né? Que 95% dos executivos enfrentam algum tipo de barreira para avançar nesses processos de transformação digital. Das 5 razões principais apontadas, uma é financeira e econômica, seja a questão de crescimento econômico do país ou falta de budget, orçamento, recursos financeiros, mas as outras 4 estão ligadas a dados. Entre elas aqui a incapacidade de extrair informações importantes dos dados, quer dizer, tem a propriedade, a posse dos dados, mas não consegue tirar proveito disso. A segunda coisa é a questão de privacidade das informações, cybersecurity, né? Proteção dos dados. Terceira coisa é falta de recursos humanos no sentido de cientista de dados, quer dizer, até para contratar alguém para ir lá e ter os algoritmos, ter inteligência para extrair isso, está em falta no mercado. Então isso acaba sendo uma barreira, né? E última questão de regulamentação das leis, LGPD, etc., que também talvez um pouco do desconhecimento gera um pouco de medo e isso atrasa um pouco o avanço. Então é engraçado que das 5 barreiras, 4 estão ligadas a dados. Então essa questão do change management, você transformar
na empresa para poder acelerar esse processo é fundamental. Mas eu queria talvez aqui passar para o André para ele comentar um outro lado do change management aqui. André, com você. Não, perfeito, Kitadio. Bem, a mudança, né, a gente vê nas empresas principalmente a única constante que existe, né? O mercado está mudando toda hora, os clientes mudam toda hora, né? As pessoas que trabalham têm mudado, né? Você tem aí pessoas que são, assim como eu e Kitadio aí da época que o Bertolatti ardia, né? E você tem hoje o pessoal entrando aí, já são nativos digitais, né? Então você começa a ter uma diferença de cultura muito grande na empresa. E é super importante nesses momentos você ter uma gestão de mudança dos processos para entender por que eu mudei o processo, se eu tenho que manter esse mesmo modo operandi ou se eu tenho que mudar de alguma forma, né? Então esse é um ponto super relevante aí na transformação digital, porque os desejos dos clientes também estão mudando ao longo do tempo, né? Então esse é um ponto crucial para se manter no mercado. E todo mundo que está trabalhando na transformação digital hoje, ele está mirando aí um negócio exponencial, né? Ele não quer mais ser um negócio experimental, que ele está só testando aí um assistente digital ou fazendo alguma coisa nesse sentido, né? Mas cada empresa tem o seu estágio de maturidade, tanto em relação às estruturas de dados, à governança e tudo, né? Então ele tem que ver em que ponto de maturidade ele está, se ele já está aí numa aplicação contínua de tecnologias digitais, ou se ele está aí já super avançado, já falando de AI first. Então você tem vários estágios que tem que considerar nesse planejamento de transformação digital, né? E quando a gente olha aí o tema de governança de dados, isso também muda ao longo do tempo, né? Se a gente falar de governança de dados de 3 anos atrás, a gente não tinha LGPD. Eu não estava preocupado que todo mundo na empresa tivesse uma planilha Excel com CPF, conta corrente, em nome de todos os clientes, né? Então você começa a ter uma preocupação muito maior com a governança desses dados e coisas super novas também, como o enviesamento de dados, como é que isso impacta o seu público-alvo. Você tem questões agora de não só de sustentabilidade do negócio, mas também de você usar os dados de forma incorreta e atingir algum grupo específico de pessoas, ou por cor, ou por escolha sexual, enfim, você tem um monte de enviesamento nos dados que você tem que se preocupar agora um pouco mais, né? Então acho que esses são os pontos aí que eu acho que a mudança, a gestão dessa mudança, a gestão dessa governança de dados aí é super crucial para a transformação digital. Bom, gente, deu para entender, acho que 2 coisas extremamente básicas que eu vou dizer agora do que vocês falaram. A primeira é que ser uma empresa orientada a dados não é tão fácil, né, quanto se imagina, ou seja, precisa ter bastante organização, precisa se planejar bastante, o próprio Márcio citou isso pra gente, né? E agora o André só reforçou que a preocupação também com o tipo de dado e como que vai se utilizar esse dado, olhando até para a cultura da empresa, também é extremamente importante, né? Então, acho que a primeira coisa eu já tinha citado atrás, mas parabenizar vocês pela conquista que vocês tiveram com a solução Iron Mountain Insight, garantiu para vocês como o título de empresa ou parceiro tecnológico do ano Google Cloud, através dos prêmios de inteligência artificial e machine learning, então isso é muito legal. E agora, caindo um pouco mais para a solução, né? É uma das primeiras que são nativas em nuvem, que consegue receber os dados de várias fontes, consegue cruzar os dados e utilizando o machine learning vai otimizar as análises e os insights, como vocês comentaram. É com certeza uma super solução. E se baseia, claro, em capacidades de inteligência artificial e machine learning do Google Cloud. Como que vocês enxergam esse impacto da ferramenta no mercado e como foi o papel do Google Cloud no desenvolvimento da solução de vocês? Como é que a gente conseguiu próximo ajudar a posicionar a solução de vocês no mercado? Legal. Primeiro, obrigado pelo parabéns, mas esse o Insight é o fruto do nosso casamento aqui, né? O casamento, eu acho que das 2 melhores e maiores empresas globais dos respectivos segmentos, né? De um lado, a Iron Mountain, especialista na guarda, na gestão de documentação e ativos e conteúdo, e do outro, o Google, que eu acho que dispensa apresentações, né?
E que se repita a cada ano, né? Com certeza. Sempre. E queremos estar juntos com vocês, né? Então, tentando responder aqui a tua pergunta, né? Eu acho que o impacto do Insight, ele é gigante e a gente é até difícil mencionar, porque agora a gente consegue fazer coisas que a gente não conseguia fazer antes. Então, por exemplo, a gente consegue realizar a captura de dados estruturados e não estruturados. O que são os dados não estruturados? Por exemplo, também aqui eu tenho um contrato e dentro do contrato eu tenho uma cláusula, né, de responsabilidade. Hoje em dia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o contrato e ler. Agora eu consigo ir lá e pegar e falar, este contrato tem esta cláusula com essa limitação. Eu consigo capturar essa informação dentro do contrato. Então agora eu consigo pegar e cruzar esta informação com uma outra informação que eu tinha do cliente, o CNPJ, e eu consigo agora começar a fazer uma série de associações que eram manuais. Então, no momento que você consegue combinar esses dados de maneira escalável, e aí está o grande pulo do gato, sem precedentes, o pulo é gigantesco. Então, são coisas que a gente não consegue até imaginar o que a gente vai poder fazer no futuro. Outra coisa é que, do ponto de vista de precisão da captura, tipicamente o que a gente diz hoje, olha, o Insight é capaz de capturar com precisão de 80% a 95%, mas isso é super conservador, porque isso já considera a qualidade das informações que ele está buscando. Então, se tem um microfilme que estava velho, está com fungo, ele já está considerando essa qualidade de imagem. Se a gente tirar da mesa o problema de qualidade de imagem, a gente tem conseguido taxas de 100%. Então, quer dizer, quando você consegue capturar com esse nível de precisão, na escala que a gente está falando, essa montanha de dados que a gente falou, né, que a gente tipicamente, que está crescendo, que a gente só capturava tipicamente 80%, 20%, que são os estruturados, e agora está conseguindo capturar 100%, é uma outra brincadeira. Então, baseado nisso, né, outra evolução que a gente conseguiu foi o seguinte: a gente consegue capturar hoje mais de 50 formatos diferentes, incluindo digitais de vários tipos, os físicos que eu mencionei, manuscritos, áudio, vídeo, o que gera aí uma capacidade quase que virtualmente ilimitada do ponto de vista de qualidade, quantidade e escalabilidade de uso desses dados, que só o Google Cloud consegue prover pela capacidade de processamento de tudo isso. Então, vamos dizer, a gente conseguiu superar uma dificuldade técnica, uma barreira de acesso às informações extremamente grande. Outra coisa que a gente conseguiu fazer de forma conjunta foi, por exemplo, capturar informações de tabelas. Hoje, as tecnologias de captura de OCR, por exemplo, quando você tem uma tabela muito grande, já tem uma dificuldade muito grande. Ela vai empilhando os dados e você não consegue depois interpretar isso. Hoje não, a gente consegue capturar isso de uma forma super estruturada e utilizar isso combinando, por exemplo, com informações manuscritas, que é uma outra coisa super importante. Se pensar na área de saúde, tem muita coisa manuscrita, também é um pulo gigantesco. Então, a gente está num outro patamar de ferramenta, de solução, que vai permitir a gente dar um pulo quântico no futuro. Sobre o papel do Google Cloud, eu diria o seguinte, que toda parceria depende muito de vários fatores. Um é a convergência de estratégias, de objetivos, de valores, do momento, né, que você está vivendo e da visão sobre um determinado assunto que você quer desenvolver em conjunto. E eu acho que nesse aspecto a gente foi muito feliz. Acho que estávamos no lugar certo, na hora certa, com o parceiro certo. Então a convergência foi muito boa e isso deu muito certo porque ambas empresas enxergaram da mesma forma, colocaram acho que os melhores recursos de cada lado para desenvolver a solução e deu certo. E acho que uma prova disso é que o que foi desenvolvido está presente tanto do lado da Iron Mountain com o Insight, mas também do lado da Google, que são as ferramentas que hoje fazem parte do Doc AI do Google. Né? Basicamente o que está lá foi desenvolvido exatamente nessa parceria. André, você quer comentar mais um pouquinho? Quero sim, Kitad. Bem, eu acho que assim, a construção do Insight e aí com essa parceria da Google, ela traz um conceito muito legal, que é o conceito de plataforma fim a fim, né? Então, se você pensar no que a gente faz de gestão de documentos, gestão de informação, a gente cuida todo do ciclo de vida dessa informação, desde quando ela era pequenininha, lá era um papel, depois foi crescendo, foi digitalizada, passou num processo de extração de dados, entrou no workflow, né, até ser consumida
por uma automação de processo, por um RPA, por um dashboard. Então a gente cuida todo, né, desse workflow, né, na plataforma de forma fim a fim, né? E isso tem a ver com toda a nossa experiência em tratar tanto físico como digital. Então a gente trouxe essa experiência para a mesa, né, junto com o Google, e começamos a desenvolver a plataforma. E a plataforma, a gente dividiu ela basicamente em 2 pedaços. Um pedaço de gestão de conteúdo, que a gente chama de CSP, né? Content Service Platform, né? Onde ela tem toda a parte de gestão desse conteúdo, ela tem formas de colaboração entre usuários, tem um workflow, uma automação de workflow para cada um dos processos, tem toda a parte de governança das informações, tem uma ferramenta de busca das informações super sofisticada, que ela usa aí APIs também de visão computacional, a gente pode buscar por logo, por rosto, por sentimento de um determinado vídeo. Isso tudo aí nesse contexto, nessa caixa aí que a gente chama de CSP. E o motor, né, debaixo ali do capô, a gente chama de IDP, que é o processamento inteligente de documentos, que é onde realmente a gente consegue fazer todo o tema de ingestão desse material digital, né, e digitalização também, se a gente pensar um pouquinho antes dessa esteira aí com material físico, e onde a gente faz, classificação desse documento, enriquecimento de metadados, extração de informação e todo o encaminhamento dessas informações, né? E a gente fez isso de uma forma a industrializar por cada uma das verticais que a gente tem, cada um dos casos de uso que a gente tem. Então, todo o trabalho, né, de fazer esse pipeline de extração, que é super, não é complexo, mas eu diria que ele é trabalhoso, né? Então você tem que olhar as regras de negócios, construir toda aquela parte de taxonomia dos dados, você tem que validar todo esse tipo de confiança da informação que é extraída. Aí depois você tem que pegar o material, fazer o labeling dos dados, construir os modelos, né, desenhar o pipeline de extração, como é que ele vai funcionar de acordo com o processo de negócio, eventualmente colocar o que a gente chama human in the loop, né, ou seja, eu não consegui com a máquina, eu tenho que trazer alguém para extrair essa informação para o meu processo não quebrar, né, até para fazer uma análise de qualidade. Então a gente fez isso aí junto com a Google durante bastante tempo para vários casos de uso, né? Então isso acelera muito a nossa capacidade e o poder aí do Insight é justamente esse, né? Então, tem diversas APIs aí que a gente vai de ler formulários com escrita à mão, identificação de checkbots, enfim. Então, assim, tem bastante funcionalidades que já são pré-configuradas aí na plataforma. Poxa, é legal demais. Eu tô quase há 3 anos no Google, em agosto eu vou fazer 3 anos que eu tô aqui no Google, e eu lembro do início, quando a gente falava muito sobre as APIs, sobre as funcionalidades e diferenciais que a gente tinha de machine learning dentro do Google, e ver vocês terem construído algo assim tão bacana. Eu e o Dani, a gente no passado já trabalhou em vários clientes onde a gente mostrava, né, formas de construir uma plataforma bacana em cima dessas tecnologias, e ver que hoje vocês, como um parceiro tão importante nosso, construíram uma ferramenta super bacana, que hoje, é como vocês falaram, o próprio Marcos e você falou, André, vocês trabalham com várias áreas de negócio, ou seja, o cliente, se ele tiver uma frente específica, onde ele tem uma demanda já pronta, você já tem algo que eles conseguem entregar já a valor rápido, né? Ou seja, você já tem o fim a fim aí com relação ao que já é entregue em cima da plataforma. Então isso vai acelerar muito, né? E se a gente pensar nessa questão, né, de toda a revolução que a gente teve com computação em nuvem, né, da forma como os dados são armazenados, classificados e analisados, a gente sabe que mesmo assim, hoje em dia, a gente tem um monte de empresa que tem milhões de silos de dados. Então eles ainda têm um monte de dados que simplesmente ninguém analisa em nada. Se a gente parar para pensar, seja dados em bases, né, se a gente pensar em dados relacionais mesmo, em bases relacionais hoje armazenados, ou até como o Marcos comentou no início aí, o volume de dados não estruturados que está crescendo, ou até mesmo os dados não estruturados que já existem e o pessoal simplesmente não usa, né? Não tem nenhum armazenamento desses dados, né? E se a gente pensar aí que a computação em nuvem chegou realmente para mudar esse cenário, né? Se a gente pensar aí, pensando um pouquinho, trazendo para o lado do Google Cloud, a gente compartilha dessa visão de que os dados, eles vão sempre ter o máximo de potencial quando eles são realmente utilizados.
dados, eles são analisados, a gente cruza essas informações, começa a trazer realmente para alguma aplicação, seja uma aplicação de negócio, trazer para uma visão de como que eu gero mais insight. E se a gente olhar para o Iron Mount e Insight, né, por tudo isso que vocês já acabaram de falar aqui, eu acho que a gente consegue ver que é a mesma ideia, né? É um compartilhamento dessa visão também, a forma como vocês estão processando e trabalhando com isso. Então, nessa linha, eu queria perguntar, qual que vocês acham que é o potencial máximo, né, no cenário dos dados do mercado e o que seria possível os clientes aí conquistarem com eles, né? Pensando em tudo isso que a gente falou de dados ainda que estão para serem utilizados e analisados, né? Como o Marcos falou, todo esse exponencial que cresceu nos últimos anos e a gente sabe que a tendência é multiplicar ainda mais nos próximos, né? Como todas as pesquisas mostram. Ô, Marcelo, eu vou pegar um gancho no que você falou aqui na utilização dos dados aqui, que é a primeira parte talvez da resposta, né? Quer dizer, a primeira coisa é ter acesso a esses silos de dados. O conceito que tem por trás, um dos conceitos que tem por trás do Insight é que ele considera que você tem uma federação de dados, né, que você tem exatamente esses silos que você tem que conectar. Então isso já é parte do conceito dele. Quando você já tem isso no conceito, ele já permite fazer uma série de conexões, né, de tratamento e orquestração desses dados que você não tinha antes. Então só aí já é um avanço tremendo, porque isso vai simplificar muito o processo de correlações, associações, que inclusive em grande extensão poderia até ser feito passado, mas de forma manual. Então, a partir do momento que você consegue combinar esses dados da empresa, né, alguns que você tem estruturados, outros não estruturados, outros em silos diferentes, você consegue, vamos dizer, enriquecer essa base de dados, a qualidade desses dados ela sobe muito. Então, imagina o seguinte, se a gente pegasse os mesmos algoritmos que a gente tinha, ou tem, aplicar sobre essa base mais enriquecida, o resultado já seria muito melhor. Só o que acontece é que, ao mesmo tempo que a gente consegue agora enriquecer essa base de dados, os algoritmos também evoluíram tremendamente e a capacidade computacional, né, da nuvem, do cloud, é gigantesca, quase limitada. Então, quando você combina essas três coisas ao mesmo tempo, tentando responder a tua pergunta, do potencial, na verdade, eu acho que o futuro vai dizer. Hoje eu acho que eu nem tenho a pretensão de dizer qual que é esse potencial, porque a gente está no começo de uma jornada. Então, a resposta curta hoje seria o céu é o limite. Tem muita coisa que a gente ainda vai descobrir, mas hoje a gente tem uma situação muito interessante com a solução, que é juntar esses três mundos que caminhavam em paralelo, mas às vezes não se conversavam tanto, e agora a gente consegue conversar de uma forma excepcional, principalmente tendo uns dados muito mais estruturados e bem estabelecidos. O André tem alguns comentários importantes sobre isso também. Não, pois é, quando a gente pensa valor do dado em si, né, quanto vale o barril do dado, né? Se a gente pensar que o dado é o novo petróleo, né? Quanto vale o barril dele? Eu acho que ainda não existe consenso, não existe, até uma área de estudo aí de monetizar dados, seja ele bruto, seja ele processado, enfim, existe todo um novo mercado aí desse sentido. Então, realmente, é como o Ketad comentou, se a gente chutar qualquer valor aqui para falar quanto vale o dado, eu acho que a gente vai errar aí olimpicamente, né? Em questão dos silos, de dados é super importante, né? A gente, se eu não me lembro, acho que foi a McKinsey, ela fez uma pesquisa de 2019 de projetos que falharam de IA. Então, dos três maiores ofensores, era uma estratégia não clara de adoção de IA. A outra era menos recursos disponíveis, você não tinha cientista de dados. E a terceira era justamente essa questão de silos de dados e você não ter as correlações necessárias para tratar, né, o problema que você quer, né? E imagina você correlacionar os dados assim, de várias fontes, né? E aí passar por um engine de detecção de anomalia, e aí prevenir uma fraude num processo de reembolso ou um erro no processo de compras, né? Então isso aí realmente ter essa conexão entre toda a base de dados é fundamental para um modelo que seja mais conectado ao negócio, né? É legal que você tocou nesse ponto, porque você finaliza um pouco do teu raciocínio, né? E o Marcos iniciou bem, falando da inteligência artificial, de modelos de machine learning, até olhando para negócio, né? Você citou casos como detecção de fraude, etc., que é extremamente relevante até para o mundo que a gente vive. Cada vez mais as empresas digitais buscando interação com o público, né? Independente da indústria. E no final você tem vários ofensores nesse sentido para fazer o dado ou a oferta correta, né? Independente do tipo de indústria, chegar no
no cliente. Isso é realmente um ponto a ser tocado. Eu até coloco aqui como um divisor de águas, quando a gente fala de análise de dados, olhando para a computação em nuvem, como que a aplicação da inteligência artificial e machine learning nessas análises fez tudo isso crescer e melhorar. Então, no final, a gente consegue otimizar muitos esforços e consegue garantir que essas análises sejam mais eficazes e também consigam ser realizadas com um tempo muito menor. No final, você busca otimização, mas também busca melhoria de processos com diminuição de tempo. Acho que é um pouco do que a ferramenta traz, e não só a ferramenta, né? Todo o conceito por trás dela também, da construção, ela olha muito para isso. Fato é que vocês, a gente não tem nenhuma surpresa aqui na conversa de vocês, que vocês acumularam uma expertise gigante com inteligência artificial, com machine learning nesses últimos anos, não só com a construção da solução de vocês, mas também com a expertise que a empresa ganhou, né? Vocês conseguem compartilhar um pouco com a gente o que vocês aprenderam com essas, não só com os conceitos de uso das soluções, mas também com esse cruzamento de uma série de informações para se desenvolver como uma empresa, vamos dizer assim, mais orientada a dados hoje em dia? Exato, eu posso pegar essa? Essa é sua mesmo. Eu acho que a gente tem que dar um passo um pouquinho atrás, né? Entender um pouco, a Spitad fala muito, eu acho super legal que quando a gente quer explicar uma coisa, a gente tem que voltar no conceito, né? Então, voltando ali no conceito, né? O que é inteligência artificial, né? Ou seja, todo mundo sabe ali, Alan Turing lá em 1950 fez aí a primeira provocação, né? Que, poxa, as máquinas podem pensar, né? Então, essa foi uma tese dele ali de 1950, né? Mas se a gente olhar assim, existem três elementos principais aí para você montar uma inteligência artificial, né? Primeiro, são os algoritmos, né? Então, quando a gente fala de deep learning, redes generativas, redes convolucionais, enfim, tudo isso, a gente está falando de uma prática de algoritmos que começaram no século XVIII, né? Você vê modelagem probabilística, redes bayesianas, isso aí são de séculos atrás, né? Então, assim, você tem isso que é muito antigo. E aí você pensa, poxa, por que agora, né? A gente está falando tanto de inteligência artificial com algoritmos, com a ciência vindo aí de tão longe, de 50, 100, 200 anos atrás, né? São os outros dois elementos que faltavam, né? Dados, ou seja, a gente já comentou, hoje dados a gente tem, se a gente empilhar isso aí em hard drives, aí a gente vai chegar até a lua de quantidade de dados que a gente tem, e capacidade computacional, né? Ou seja, a própria Google aí, você tem aí CPU, você tem GPU, você tem um monte de coisa aí que aumentou exponencialmente a capacidade, né, computacional. E aí sim você começa a ter os resultados aí para essa inteligência artificial que a gente tem hoje em dia. Mas, assim, quando você não aplica isso a um negócio, você perde um pouco, né, o uso dessa inteligência artificial. Então, o que a gente começou a ver? Qual o problema de negócio eu quero resolver, né, e como eu posso fazer para aplicar essa inteligência artificial naquilo, quais dados que eu tenho. Então você começa a olhar a inteligência artificial não pela tecnologia em si, para qual problema de negócio você quer resolver. E foi nesse sentido que a gente, em 2017, a gente fez uma pesquisa muito ampla com nossos clientes, né? Então foi uma pesquisa bastante extensa, né? E perguntando, tá bom, a gente gerencia seus documentos, a gente gerencia suas informações, onde mais eu tenho que ir? E essa pesquisa foi muito rica e deu um direcionamento muito forte aí até da parceria que a gente fez com a Google, né, para realmente investir em soluções que endereçam os problemas de gestão de documento dos nossos clientes. Eu acho que foi aí que, sendo um pouco direto aí, como a gente aprendeu, né, essa parte de inteligência artificial, foi escutando nossos clientes, né, escutando o que precisa fazer, aonde eles querem estar, quais são os objetivos estratégicos dele, que a gente tem que acompanhá-los, né, nos nossos desenvolvimentos internos também. Bom, André, vou aproveitar um ponto que você comentou aí sobre esse aprendizado todo, né, junto com os clientes. Então, pensando nesse contexto, a gente já tem aí grande parte das empresas já utilizando computação em nuvem, obviamente, até mais de um provedor de nuvem pública, e principalmente inteligência artificial. O pessoal está adotando realmente isso, né, num cenário de poder utilizar isso para auxiliar esse processo de transformação digital. Então, pensando nessa linha, eu queria saber um pouco mais da visão de vocês, o que vocês acham que a gente pode esperar
falar de transformação digital nos próximos anos, né? Pensando que é um hype onde, como a gente comentou, né? Bastante gente vem falando de transformação digital. O que vocês acham que está por vir aí nos próximos anos? Bom, essa é a pergunta de $1 bilhão, né? Para não dizer $1 trilhão, né? Porque ela tem, acho que, várias dimensões, várias implicações, né? Vamos talvez tentar fatiar um pouquinho, né? Olhando do lado da tecnologia, quando a gente fala em evolução da computação, de nuvem, machine learning, inteligência artificial, tem 3 grandes aspectos que a gente já comentou um pouco. Um dos dados que evoluíram muito e o Insight agora está permitindo combinar uma série de coisas que a gente não podia, né? Algoritmos que evoluíram tremendamente, estão evoluindo mais. Capacidade computacional quase ilimitada. Então, na verdade, você pode atingir, isso está limitado à sua imaginação, porque na verdade, do ponto de vista de tecnologia, você tem todas as ferramentas para você fazer o que você quiser. Então, aqui de novo, o céu é o limite, né, do que pode acontecer. Na prática, eu acho que vai acontecer o seguinte, quer dizer, vai ter uma série de tarefas que vão conseguir ser, vamos dizer, executadas, né, isso vai evoluir para uma série de processos decisórios que hoje estão com os humanos, vão passar para as máquinas, né, e assim por diante, né? Então, a velocidade disso, que tipos de decisões serão tomadas, tem muito também a ver com as empresas, com as pessoas assimilarem isso, aceitarem isso. Então, essa é uma variável que está em cima da mesa que a gente ainda vai aprender como funciona. Mas do ponto de vista de capacidade de fazer coisas, é até onde você sonhar, né? Por isso é difícil até falar o que a gente pode esperar aí nos próximos anos. Depende muito da criatividade, da imaginação das pessoas, né? Talvez falando um pouquinho aqui, aterrissando um pouquinho, isso também vai variar muito por indústria. Se a gente falar, talvez, da indústria financeira, ela hoje talvez seja mais avançada, talvez até pelo poder financeiro, né? Então, ela está olhando muito toda a questão de customer experience. Então, essa é um foco muito grande, ou seja, foco muito em melhorar a experiência com o cliente para aumentar a retenção, né? Aumentar a retenção, aumentar o número de transações. Tem um outro lado que o banco usa muito, que é a redução de custos, né? É muito forte isso e vai continuar muito forte hoje e sempre. Então, essa parte de redução de custos vai ser amplamente utilizada em todos os tipos de banco. Se a gente olhar varejo, também vai ter isso que eu falei, mas vai ter um foco talvez um pouco maior em incremento de vendas, até impulsionado pela própria pandemia. Então, a análise aqui tem que ser talvez um pouco por indústria, do momento que cada indústria está, com fatores externos, etc., com pandemia, que a gente começa a ter talvez um pouco mais de dicas sobre o que vai acontecer. Dá talvez aqui um dado para ilustrar um pouquinho, né? A McKinsey, né, ela fez uma pesquisa no final do ano passado e em 20 países, se não me engano, foram todos os continentes. Nessa pesquisa ela mostrou que, de um modo geral, a pandemia acelerou em 3 anos o processo de transformação digital, globalmente. Quando se olha especificamente os processos que já eram parcialmente digitais, esse pulo foi de 7 anos. Né? Na Ásia, eles alegam que foi de 10 anos. Quer dizer, você dá um pulo de 10 anos num processo de transformação digital é gigantesco. A gente está começando a viver uma situação que era muito difícil antever isso há 1 ano e meio atrás. Quem diria que hoje a gente daria um pulo de 3, 7, 10 anos à frente. Então, mas a gente sabe que hoje a gente está instrumentalizado para dar esses pulos. Esse é o ponto. Então, o que a gente pode falar é que a gente vai observar talvez um incremento contínuo, substancial, mais heterogêneo dependendo do tipo de indústria. Até porque a gente está muito no começo dessa jornada. André, você quer comentar um pouquinho? Eu gosto de separar as coisas em pilares, né? Então, assim, hábitos antigos, ele demora para se perder, né? Então, se a gente pegar os pilares entre pessoas, tecnologia e processos, né? Quando a gente fala de pessoas, a gente vê, poxa, na pandemia, quantas empresas digitais novas foram criadas? Mais de 100 mil, se eu não me engano. Né? Então, o fator pessoa aí, pode sair uma empresa dessa que pense possivelmente eles não tinham nenhum conhecimento de tecnologias digitais e começaram aí na pandemia, na corrida, e podem criar um modelo de negócio novo que seja escalável, que seja exponencial. Então, o fator pessoa, ele é super importante. Né? Também tem um fator que a gente comentou no princípio, que são os nativos digitais. Né? Eles pensam diferente. Né? Hoje, se eu quero fazer alguma coisa no Instagram,
eu pergunto pro meu filho Arthur, de 13 anos, como é que eu faço isso? Porque eu não sei mais fazer, né? Eu vou demorar 3 horas para ver um negócio que ele me responde em 2 segundos. E ele aprendeu sem ninguém ensinar. Então tem um fator pessoa que ele é bastante importante aí nesse processo de transformação, de evolução da transformação digital. O outro é a questão da tecnologia. Se a gente pensar assim, IA, puxa, a gente está fazendo muita coisa legal. Mas se a gente separar, a IA ela tem 2 tipos de inteligência artificial. Você tem uma que a gente chama de Narrow AI, né, mais curta, né, e você tem a AI genérica, né, onde ele, né, se a gente pensar aí, o Skynet é uma AI genérica, né, e o que a gente faz hoje é a mais especializada, que tem treinamento humano, tem uma série de coisas. Então a gente está evoluindo numa coisa que já traz uma melhora exponencial para a gente, né? Então, quando a gente aplica a AI, mesmo que sendo limitada hoje, já dá um benefício gigante na transformação, né, digital que a gente tem. E falando ainda de tecnologia, a gente tem a parte computacional. A gente está vendo chegar aí a computação quântica. Quando a gente pensa em capacidade computacional, é um salto exponencial também no que a gente faz de processamento de coisas, né? Então, isso pode mudar realmente a página aí da inteligência artificial e de todos os processos. Essa é a parte boa. A parte ruim também é que toda a tecnologia digital ela está baseada e assegurada por um processo de segurança, de cibernética. Ela tipicamente tenta barrar a força bruta computacional, né? Então você começa lá uma chave criptografia de 8 bits, depois 16, depois 128, depois 2. Com a computação quântica você vai ter que multiplicar isso aí por não sei quantos zeros para barrar, né, um ataque aí de um computador quântico, né? Então esse é um outro ponto que vai melhorar, mas também vão ter que criar algumas outras barreiras. E do terceiro pilar, que é o processo, né? Eu posso falar o exemplo da Iron Mountain, como a gente faz as inovações. A gente divide as inovações entre 2 pilares. Um pilar que é explorar novas fronteiras, ou seja, o que ninguém nunca viu de digitalização, o que ninguém nunca viu. Então a gente começa a pesquisar essas coisas que são muito futuristas. E as inovações e como a gente faz nos processos atuais. Então a gente combina, né, o que dá fruto aqui no futurístico, a gente traz, né, para criar novas formas de melhorar os serviços dos nossos clientes, né? Então, assim, esse processo de inovação, de criação de novas soluções também é bastante importante para o futuro da transformação digital, né? Mas realmente só vai melhorar e só vai criar novas coisas aí que a gente vai olhar para trás e falar, puxa, aquilo lá não era tão simples, né? Então vai melhorar mais ainda. A gente falou bastante de presente e de futuro, né? Mas eu, assim como o Marcelinho, tenho bastante tempo de estrada aí de mercado, não só em vendas, mas também trabalhando em área técnica. Na antiga empresa que eu trabalhei por muitos anos, uma das minhas funções foi ser gerente de data center, né? E eu, assim como o Marcelinho, tenho certeza, conhece o histórico, né? O passado Iron Mountain como uma empresa que nasceu ali para prestar maestria de armazenamento, e eu lembro que trabalhava na época com fitas DLT. Muitos que estão ouvindo a gente talvez nem conheçam essa expressão, né? Mas as fitas de armazenamento, os backups físicos que a gente tirava dos servidores e armazenava, né? Certeza que o Marcelinho trabalhou também bastante com isso, né? Nossa, aproveitando esse gancho, Dani, eu tô super curioso aqui para falar. Poxa, a gente tá falando de transformação digital. Se a gente pensar, né, a gente teve evolução do LT, LTO, é legal o pessoal pesquisar, a galera mais nova, né, ter uma noção do que era a questão física, né, do armazenamento, que hoje é tudo na nuvem, existe o armazenamento físico que o Google trabalha por trás, mas eu queria que vocês contassem um pouco desse processo de transformação que aconteceu com a própria Iron Mountain, porque quando eu comecei lá em 2005, 2006 a trabalhar com empresas assim, então na época a gente fazia backup em fita. A forma mais densa da gente conseguir armazenar um volume grande de dados era em fita. E hoje, se a gente pensar no contexto de nuvem, não faz mais sentido, né, a gente investir tanto em fitas nesse contexto. A gente sabe que muitos clientes ainda usam e fazem salvaguarda de dados ainda em fitas externas, então eu queria que vocês contassem um pouquinho aí desse contexto. Assim, eu e o Dani, a gente vivenciou isso, mas assim, o pessoal que é mais novo talvez nem tenha noção do que a gente está falando aqui agora. E é legal para dar um contexto de como uma empresa como a Iron Mountain, que se reinventou aí, se a gente pensar na própria solução que vocês falaram aqui hoje, e do histórico todo acho que a empresa tem. Acho que seria legal
legal contar um pouquinho aí para os nossos ouvintes essas curiosidades aí, se vocês puderem compartilhar com a gente aí a visão de vocês, acho que seria legal. Vou tentar fazer a história longa um pouco mais curta aqui pelo tempo, né? Isso aí. A Iron Mountain é uma senhora que tem 70 anos, mas é uma senhora super moderna. Então, ela começou ali na Guerra Fria, né, para proteger os documentos do governo americano, né, exatamente numa montanha, uma mina de ferro abandonada, por isso que chama Iron Mountain, com túneis a 70, 80 metros de profundidade, com 130 quilômetros de extensão. Então, essa é a origem da empresa. Isso saiu do mundo governo, foi para o mundo corporativo, Estados Unidos, e foi ampliando para o mundo. Hoje nós somos a maior empresa no segmento. E mais ou menos talvez há 6, 7 anos atrás, começou-se uma iniciativa de digital, que estava muito centralizada em digitalização, a conversão do físico, né, para o digital. E isso foi evoluindo, e começando com pequenos BPOs. Então, você chegava um documento, conferia se tinha uma assinatura, se a assinatura batia, isso já de uma forma automatizada ou semi-automatizada, às vezes até parte manual. E chegou um momento, né, que, obviamente, com a evolução do mundo, né, tomou-se a decisão estratégica, decisão de falar assim, olha, o mundo será digital. Vamos começar um processo de transformação interna, né? Dentro desse processo, exatamente veio a parceria com o Google de criar uma ferramenta. Na verdade, já se utilizava outras ferramentas do mercado, mas num certo momento se decidiu ter uma ferramenta própria. A gente continua utilizando ferramentas do mercado, a gente acredita aí nessa pluralidade de suporte, mas decidimos ter a nossa ferramenta junto com vocês, e foi uma sábia decisão. E a empresa se estruturou, ela criou uma business unit separada, com P&L, com demonstrativo de lucros e perdas em separado, né? Isso foi criado em janeiro do ano passado, quase nas vésperas aí da pandemia. Então, a gente fez uma transformação interna gigantesca, está fazendo ainda, na verdade, não só do ponto de vista de transformação digital para nós e para os nossos clientes, mas também uma transformação interna grande, né? Eu venho do mundo de consultoria, eu trabalhei 27 anos no mundo de consultoria, o André veio do mundo também de consultoria, de BPO, e uma série de executivos. Então, teve uma renovação na empresa muito grande, muito forte, do ponto de vista de trazer profissionais do mundo digital, exatamente para acelerar esse processo de transformação, não só interna, também como as ofertas dos nossos clientes, além da parte de tecnologia, né? Então, tentando resumir um pouquinho, foi isso que aconteceu e, na verdade, está acontecendo agora. Muito legal, Marcos. É super bacana pra gente, né, poder ter feito parte dessa história, desse processo de transformação, ter acompanhado, né? E assim, a gente queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Foi uma honra poder ter contado com com esse compartilhamento de vocês. E como vocês falaram bem, acho que no fundo tudo é por pessoas, né? A gente está aqui, está fazendo literalmente esse podcast por causa dos ouvintes que estão aqui nos prestigiando com o tempo deles. Então é tudo para as pessoas e através das pessoas. A tecnologia é só um meio da gente conseguir acelerar a facilidade para as pessoas. E antes de passar para o Dani, eu só vou reforçar aqui, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer ponto que vocês quiserem, interajam com a gente, googlecloudcast@google.com. Então mandem um e-mail de vocês aí para a gente poder falar aí, sobre os pontos que vocês tiverem curiosidades, tá bom? De cabeça na nuvem. Uma outra boa curiosidade é qual foi o primeiro chatbot da história? Até porque chatbot agora está no momento, né? A gente fala muito disso, inteligência artificial, etc. Então, qual foi o primeiro chatbot da história? Voltando lá em 1966, uma pessoa chamada Joseph Weizenbaum, que era professor do MIT, o Massachusetts Institute of Technology, ele publicou um dos programas de computador mais celebrados de todos os tempos, o primeiro chatbot da história, e o nome desse chatbot era Elisa com Z no final. Esse programa, ele interagiu com um usuário sentado em frente a uma máquina de escrever elétrica em inglês. O Weizenbaum chamou o programa de Elisa como uma referência à personagem Elisa Doolittle, da peça Pygmalion. Para a preocupação de Weizenbaum naquele momento, alguns usuários, eles passaram a acreditar que Elisa tinha um entendimento real e eles começaram a desabafar longas sessões com o computador, conversar bastante com aquele chatbot.
chatbot. Até mesmo alguns psicoterapeutas achavam que Elisa era uma ferramenta potencialmente útil e, no final, até agora, se vocês tiverem curiosidade e quiserem testar, experimentar a Elisa, há muitas das reencarnações da Elisa na internet, na web. Se vocês forem ao Google e digitarem Elisa com Z e programa, palavra programa na sequência, o Google vai encontrar uma delas e vocês podem testar. Voltando ao ponto, na verdade o programa era uma espécie de truque, embora, claro, extremamente inteligente, mas era um truque. Tudo que o programa fez foi decompor a entrada do usuário em suas partes gramaticais, que estavam constituídas ali nos termos, e digitá-las de volta para o usuário de uma maneira que sustentasse a conversa. Então nada mais ele fez do que pegar o contexto e jogar de novo para o usuário. A Elisa foi uma sensação no campus do MIT naquele momento, rapidamente se espalhou para várias universidades. O Weizenbaum ficou tão preocupado que os usuários ingênuos, né, pudessem colocar muita fé naquele programa, que era relativamente trivial, que mudou o curso do futuro da sua vida. Naquele instante ele mudou o curso do futuro da sua vida. Ele se tornou um defensor da responsabilidade social na ciência e um crítico da inteligência artificial. Vejam vocês, curiosidade importante, né? Uma outra curiosidade muito interessante é a palavra robô, uma palavra criada em laboratório. Essa palavra ela foi criada por um escritor tcheco de ficção científica chamado Karel Čapek. Em sua peça teatral de 1920 sobre autômatos de aparência humana, a obra original ela foi chamada de RUR, Russomov Univerzalny Robot, e pode ser traduzida, né, para nossa linguagem em português como os robôs universais de Rossum. Rossum sendo o cientista que havia criado e robot sendo a palavra que imortalizou a ideia de assistentes autônomos, que também pode ser traduzida para trabalho forçado. Em um artigo escrito para o dicionário de Oxford, Čapek explica que havia pensado sobre chamar as suas criações de labore, com base no latim labor, que significa trabalho, mas foi seu irmão Joseph, também escritor, que chegou à palavra robot. Muito interessante isso, né? Só agradecer novamente o Marcos e o André. Eles trouxeram aqui um pouquinho, até o Marcos resumiu, né, o passado, e depois eles abordaram bem o presente e o futuro. Trouxeram uma solução extremamente diferencial, que é a Oral Mountain Insight, e conseguiram trocar com a gente aqui muitas coisas boas. Tenho certeza que todos que nos ouviram conseguiram e conseguirão absorver muito mais desse mundo, não só de soluções que utilizam inteligência artificial e machine learning, mas também que transformam o nosso processo do dia a dia, que interagem com os nossos clientes, com os nossos parceiros, usuários e assim por diante. Marcos, André, obrigado de novo pelo tempo de vocês. Ficamos por aqui com mais um episódio do Google Cloudcast e nos vemos na próxima. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Daniel. Obrigado pela oportunidade e até a próxima. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado, um abração.